Você está sintonizado na Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. No ar o programa Bazar Maravilha, há 38 anos tocando a boa música brasileira. Durante as férias do Tuti, eu, Pedro Henrique Vieira, estou aqui tomando conta desse barco, junto com Flávio Henrique Silveira, nosso produtor e programador musical, e também com Zé Lu na mesa de som. E agora é hora de conversar com um cara que é de Minas Gerais, natural de Lavras. Ele estruturou a trajetória musical dele em Belo Horizonte, se formou em música popular pela UFMG, mas desde 2022 mora e trabalha no Rio de Janeiro. Eu estou falando do Cipri, que bate um papo com a gente agora. Boa tarde, Cipri. Olá, boa tarde, galera. Tudo bem? Satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo espaço. Ô Cipri, é isso mesmo, né? Você é de Lavras, passou por BH, mas resolveu ir embora para o Rio de Janeiro. Isso, eu nasci em Lavras, em 2016 me mudei para Belo Horizonte para estudar música na UFMG. Em 2022, logo após a pandemia, me surgiu uma oportunidade de emprego no Rio e eu me mudei para cá. E você é baterista, né? De estúdio e de palco. Exatamente, o instrumento de ofício mesmo é a bateria. E como é que é trazer esse instrumento que geralmente a gente associa, né, com o fundo do palco, o chão da música, trazê-lo agora, jogar os holofotes na bateria, nesse trabalho que você está lançando, que é o Gueto Snob? Então, apesar de eu ser baterista, não necessariamente o disco, o cerne do disco é a bateria, sabe? É justamente um baterista pensando em outros aspectos da música, sabe? Então eu tento trazer a visão de um baterista sobre todos os outros aspectos da música, sabe? Não botar a bateria como o centro da situação ali, mas e que é um movimento habitual, assim, tipo, temos muitos exemplos. Edson Machado é um grande baterista que tem esse perfil também, sabe, de carregar a bateria nos outros aspectos da música também, sabe? Pensando em ritmos harmônicos, melódicos e tudo. Ô Cipri, você traz um pouco, assim, seu objetivo é trazer um pouco da diáspora africana como fonte desse trabalho. Se a gente pensar também, né, assim, a música africana, ela dá origem a uma série de ritmos e de gêneros musicais. Como é que é, assim, a sua relação com isso? Assim, todo o meu universo, o universo musical, ele é meio já constituído dessas coisas que são de matrizes africanas, porque é difícil ser músico nas Américas sem ter essa influência, sabe? De um modo ou de outro a gente sempre vai acabar caindo em África, caindo nos países da África, nas culturas africanas, que é de onde originou tudo isso. Então eu por vir da igreja e ser uma vertente também da música africana, e por ter conhecido o jazz na faculdade, e por ter conhecido outras expressões musicais de origem africana, eu senti que o meu trabalho teria que ser também uma extensão dessa história, sabe? Uhum. E me conta, quem é que está com você nessa empreitada? Estou vendo aqui que o disco tem várias participações especiais, inclusive, né, do Frederico Eliodoro, filho do Afonsinho, que é a figura que está sempre aqui na Rádio Inconfidência. Fala aí um pouquinho dos seus parceiros. Poxa, o Fred é uma grande influência para mim, uma grande referência. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, ele era um dos músicos mais bem quistos da cidade, né? Tipo, ele estava num modo de ascensão incrível, então eu peguei essa fase dele sendo um ídolo, assim, sabe? E até hoje é um ídolo para mim, e poder ter a participação dele é significativo também nesse lugar, sabe? De chegar numa pessoa que foi muita inspiração, que é muita inspiração. Hoje a gente toca junto, somos amigos e é só gratidão. E tem outras incríveis pessoas também. Roberto Continentino, que é outro ídolo máximo, que eu pude ter a participação dele. E mais do que isso, eu pude conhecê-lo e virar amigo, sabe? E poder trocar história e tudo. Então, é uma coisa bem
emotiva também, sabe? As participações do disco têm esse caráter afetivo também, porque foi mais do que só o convite, sabe? É um convite aceito de um amigo, sabe? Tipo, o Fred e o Alberto hoje são amigos, então o peso é outro, sabe? Uhum. Legal, tô vendo aqui também o Antônio Neves no trombone, Edu Santana no trompete. Sim, aí essa é a configuração da banda base, assim, né? A banda Gueto Snob são esses caras. O Antônio Neves no trombone, que é um gênio também, tipo, músico incrível. Oswaldo Lessa no sax tenor. Eduardo Santana no trompete. Giordano Gasperini no baixo. Antônio Dalbó no teclado. Luca Novello no teclado também. Pablo Carvalho, percussão, e o Tomás acabou gravando também, que é um baterista amigo meu, Tomás Medeiros. E assim, todas as pessoas, todo mundo que está envolvido, temos uma afinidade muito grande, sabe? Então, apesar das pessoas serem exímios músicos, também são exímios amigos, assim, tipo, são as pessoas que me abraçaram quando eu cheguei no Rio e é foda ter, desculpa a palavra, né? Imagina. Ter a participação dessas pessoas que contribuíram tanto para minha permanência na cidade, sabe? Agora eles estão, mais uma vez, participando de um evento incrível da minha vida, que é lançar esse álbum. Ô Cipri, e é um álbum, assim, essencialmente instrumental? Eu sei que tem uma faixa que tem letra, né, e tudo mais, mas é um disco mais instrumental? Ele é 90% instrumental. E tem essa última faixa que é o meu lado rapper, assim, que eu gosto de rap também, sempre foi a música que esteve nos meus ambientes mais primários, assim, da minha fase mais primária, então eu tenho essa vontade também, tipo, eu tive essa vontade de dar vazão para esse meu lado, porque é legal escrever poesia dessa maneira, sabe? Você poder brincar com as palavras, é o modo como eu tenho relação com essa coisa, sabe? De escrever, assim, apesar de eu não ser um rapper, eu não sou um MC, assim, eu não tenho essa destreza, tudo é feito com muito esforço, assim, tipo, eu preciso parar e ficar um mês para escrever 4 linhas, sabe? 8 linhas. Então, assim, eu não me considero um rimador, assim, tipo, mas eu, por ter crescido nesse ambiente onde estava todo mundo fazendo, então meio que é natural para mim pensar a partir disso, sabe? Querer pensar num flow, querer fazer uma rima, mas não é natural, não é simples. Tipo, eu vejo pessoas fazendo isso como se estivessem andando para frente, assim, de tamanha facilidade. Mas pra mim, tipo, eu respeito tanto também que eu não quero me colocar nesse lugar, mas tô fazendo a minha arte, sabe assim? Entendi. Ô Cipri, e o seu disco tá chegando pela gravadora Chinelada Records, né? Fala um pouquinho aí de como é que foi trabalhar com o Pedro Garcia, né? Grande diretor e produtor musical. Poxa, então, o Pedrinho é outro presente da vida que veio pra me botar no prumo, assim. Eu conheci o Pedrinho nessa minha vinda pra cá. A filha do Zé Rodrigues, Maria Bravo, minha amiga, me apresentou pro Pedrinho Garcia na gravação do último álbum dela. E foi uma amizade instantânea, assim. O Pedrinho, ele também é meio engraçadinho, debochado, gosta de provocar, não sei o que, então a gente se deu bem logo nas primeiras situações juntos. E ele foi no meu show, que eu fiz um show em 2024, tocando essas músicas, na Áudio Rebel, aqui no Rio, e o Pedrinho foi no meu show e quando acabou o show ele me propôs da gente fazer um disco junto e gravar e fazer, porque ele estava abrindo uma chinelada e tal. E eu achei incrível, eu topei na hora. Além de tudo, o Pedrinho, ele é um ícone também da nossa música, sabe? Ele é o baterista do Planet Hemp nos últimos 20 anos, sabe? Gravou grandes clássicos, sabe? Já movimentou o coração de muito jovem por aí.
Eu tenho um orgulho e um respeito gigante por ele. E eu tenho uma felicidade imensa também de poder saber que ele viu em mim também uma coisa que poderia valer a pena para ele, porque ele poderia investir e tal. Então ele me propôs isso, me deu, né, a estrutura para eu fazer o disco, para eu gravar e pensar em materializar essas coisas que só até então estava meio só no campo das ideias, assim. Eu fiz um show e era aquilo. E aí do show veio o Pedrinho, e aí do Pedrinho veio o disco, assim. Então é essa coisa, sabe? Que bom que deu certo, né? Convergência de fatores e no final tá aí Gueto Snob chegando às plataformas digitais hoje, né, Cipri? Convida então os nossos ouvintes para ir lá e como é que encontra esse disco, tá em qual plataforma? Está em todas as plataformas, Deezer, YouTube, Spotify, Tidal. Você escolhe a plataforma que você tiver mais naturalidade em mexer. Eu prefiro que você escute no Tidal, que o som é melhor, mas eu entendo as pessoas que querem estar no Spotify. O importante é que escutem. Isso. Escutem em qualquer lugar. E é isso, é só colocar Gueto Snob, Cipri, C-I-P-R-I, bem português brasileiro, não tem nada de difícil. Gueto Snob Cipri está em todas as plataformas. Estão todos convidados a escutarem uma música instrumental de qualidade. Bom demais, Cipri. E quando vier a BH, né, com o show de lançamento desse álbum, por favor, avise aqui a Rádio Inconfidência. Vai ser um prazer recebê-lo também aqui no estúdio. Com certeza. Pode deixar. Obrigado. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Queria agradecer a minha amiga Liliane Pellegrini, que fez essa ponte, fez isso ser possível. Obrigado pela atenção também e pelo espaço. E é isso. É isso aí. Essa foi a minha primeira entrevista na rádio. Que bom, legal demais. Que seja a primeira de muitas. E nós vamos ouvir o seu som, porque eu tenho certeza que os ouvintes estão curiosos. Eu também estou super curioso. A gente vai ouvir Orelha de Picanha. Fala pra gente um pouquinho dessa faixa. Sim. Poxa, essa música é a única música do disco que é uma composição que eu fiz em BH, tipo, nos meus dias morando em BH. E é uma homenagem ao Letieres Leite, que foi uma figura importantíssima na minha vida. Eu tive contato com ele em 2019, quando ele foi para Belo Horizonte para participar do Savassi Festival, e com a Gerais Big Band, que é a Big Band da UFMG, da Escola de Música. E na época eu era aluno e foi uma semana de imersão total, assim, mudou a minha visão de vida, assim, de música e tudo. Então o Letieres foi um cara muito importante na minha história. E para a história da música também, tipo, sem mais delongas, Letieres Leite, quem não conhece precisa saber quem é. E essa música Orelha de Picanha é uma homenagem a ele, que na época eu estava ouvindo muito Rumpilés, ouvindo muito essa coisa dele de dizer tudo e de riffs e blá blá blá. Fiz essa música para ele. Bom demais, Cipri. Lá de onde ele estiver. É isso aí. Obrigado pela entrevista mais uma vez. Sucesso e vida longa aí ao Gueto Snob, Cipri aqui na Rádio Inconfidência. Vamos ouvir Orelha de Picanha. Orelha de Picanha, composição dele, faixa desse lançamento. Gueto Snob chegou aí às plataformas digitais hoje. É só jogar aí na sua plataforma preferida o nome dele, Cipri com C, C-I-P-R-I, Cipri Gueto Snob, lançamento da gravadora Chinelada Records.